Fala pessoal, tudo bem? Esta é uma série de 2 vídeos que nós vamos assistir sobre o Egito Antigo. Eu sou o professor Luxemberg e vou acompanhar mais um percurso educativo com vocês. Curta o nosso canal e siga-nos no Instagram, @professor Luxemberg Oliveira e @Luxemberg Oliveira. Então, pessoal, para acompanhar a nossa aula, nós estamos no livro didático a partir das páginas 63 a 71. Vocês estão vendo aí o primeiro tópico, que é a questão do Alto e do Baixo Egito. Inicialmente, no processo de formação dessa civilização, os primeiros habitantes foram os nomos, que eles tinham a prática da agricultura, da metalurgia e tudo mais. E a necessidade de enfrentar problemas comuns, como a organização dos diques e tudo mais, e dessa vazão de maneira geral, fez com que eles passassem a se reunir em aldeias e mais tarde em cidades para unificar tudo isso e eles poderem trabalhar de maneira mais organizada. Mais tarde, essas cidades passaram a se fundamentar em 2 reinos, que foi o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito era localizado mais ao sul e o Baixo Egito era localizado mais ao norte. E o que é que vai acontecer? O Baixo Egito ele fazia parte do Crescente Fértil, então era uma região mais produtiva, era uma região mais propícia para a agricultura, algo que não acontecia com tanta frequência na região do Alto Egito, porque o sólido era mais árido. E aí, por volta do ano de 3100 a.C., os governantes do Alto Egito, que estavam ao sul, eles conquistaram o Baixo Egito, e os 2 reinos ficaram, então, sob o domínio de um governo único, que foi o faraó. Segundo a tradição e a própria história do Egito, foi Menés que teria fundado a primeira dinastia dos faraós. Os faraós, eles usavam uma coroa dupla, que era uma coroa vermelha e uma coroa branca, sinalizando que eles governavam tanto o Alto Egito quanto o Baixo Egito. Então, pessoal, perceba a importância de se estudar o Egito Antigo, porque é justamente a partir daí que a gente vai ter a unificação, correto? Percebam nessa próxima tela que foi projetada aí a questão de como é dividida a história política do Egito. Os egiptólogos eles costumam dividir a história do Egito em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Sendo o Antigo Império o período de relativa estabilidade, tanto política quanto econômica, porque muita parte dos impostos que foram recolhidos foram aproveitados principalmente para construir as pirâmides, como Quelpes, Kefre, Miquerino e tudo mais. Também foi um período de centralização política, onde o poder, claro, estava na mão dos faraós. Em relação à capital, inicialmente a capital era Tines, só que a partir da terceira dinastia, a capital vai ficar sendo Mênfis. Porém, por volta do ano de 2150, os faraós começaram a perder o poder para os governantes das províncias. E aí é o que vai marcar essa instabilidade desse período e vai fazer com que haja a transição para um novo período político. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre a questão do Médio Império, que é o segundo período que a gente está estudando. Foi no Médio Império que houve a recuperação do poder dos faraós. E essa recuperação ela vai acontecer justamente a partir do momento em que os governantes da cidade de Tebas eles conseguem tomar o poder e reunificar o Egito Antigo, nesse novo período. Só que a capital, que antes era Mênfis, agora foi transferido para Tebas. Foi um período marcado principalmente por muitas conquistas militares e territoriais. Além disso, houve a questão do incentivo à atividade cultural, à atividade econômica, foi intensificado também o comércio com a Núbia e tudo mais. Durante também o Médio Império, pessoal, o governo egípcio construiu o palácio, conhecido como Labirinto, e construiu também o Lago de Meres, um enorme reservatório. Só que o que é que vai acontecer? Após o ano de 1750, 1760, o povo asiático, os Hicsos, na verdade, que vinham da Ásia, começaram a aproveitar a situação de enfraquecimento imperial. E com isso, eles invadiram o Egito Antigo e ficaram lá
por um bom tempo, fazendo com que o Médio Império agora entrasse em declínio. Percebam, pessoal, um destaque muito importante. Os Hicsos, eles ficaram cerca de 170 anos, mais ou menos, dominando o Egito Antigo. Só que com a ajuda da nobreza de Tebas, eles vão ser expulsos e aí a gente vai ter um novo período que é conhecido como Novo Império. Nesse Novo Império foi vistas muitas conquistas militares, como a conquista da Síria, a questão da conquista dos fenícios, dos cananeus, dos hititas e dos assírios. Né? E esse povo era obrigado a pagar impostos para o Egito Antigo. Isso foi gerando muita revolta entre esses povos. E com isso houve um enfraquecimento, de modo geral, e militar, no novo império. O que é que vai acontecer? Vai haver um enfraquecimento e um empobrecimento, né, desse novo império, que nesta época, após a morte de Ramsés, ficou muito enfraquecido, e aí a gente vai ter muitas invasões quando o Egito, por exemplo, vai ser invadido pelos persas. E aí a gente vai tendo sucessivas conquistas sendo feitas, até que a gente tem o declínio do novo império. Também nesse período, né, é conhecido no Novo Império pelo registro bíblico, que é quando há a fuga dos hebreus, que foi liderada pelo Moisés, do Egito Antigo. Então percebam aí a importância e a característica de cada época, de cada período histórico dentro do contexto do Egito Antigo. Claro que agora nós vamos falar sobre o declínio. O que é que marca, de fato, o fim dessa civilização do Egito Antigo? Então, claro que depois do século XII a.C., o Egito ele foi sucessivamente invadido por vários povos, até o seu declínio. Em 670 chegaram os assírios, que dominaram o território egípcio por 8 anos. E aí eles conseguem se libertar, mas essa libertação e esse renascimento, ele não dura por muito tempo, porque após essa libertação, eles foram invadidos, né, pelos macedônios e conquistados por Alexandre Magno. E aí depois o Egito consegue de novo derrotar os persas, que foi quem foi invadido e tudo mais. E aí, depois da invasão dos persas, eles passam a ser invadidos por outros povos também. Então, o Egito ele passa a ser dominado por vários povos, como os gregos, como os romanos, de certa forma. Também foram dominados pelos muçulmanos na Idade Média e pelos britânicos no século XIX. Até que em 1922, o Egito passa a ser independente. Mas perceba que a civilização do Egito Antigo ela entrou em declínio porque ela não aguentou as sucessivas invasões. Foi por conta dessas invasões. Então, eles não conseguiram aguentar essa pressão, aguentar essa luta e tanta reestruturação. Agora, vocês vão ter a nossa aula número 2. Forte abraço e até mais!